Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. No nono e último programa da série sobre Direito Internacional e Geopolítica, vamos falar do Oriente Médio, uma região tão rica quanto explosiva, como vamos ver na reportagem. A principal riqueza do Oriente Médio sempre despertou a cobiça da indústria do petróleo. As grandes corporações atuam na região desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos passaram muito tempo praticamente sozinhos na defesa de interesses políticos e econômicos por ali. Foi assim, por exemplo, em 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait e os militares estadunidenses enfrentaram as forças de Saddam Hussein. Hoje já não é assim. O Irã rompeu com os americanos e exerce influência nos países vizinhos. A Turquia se afastou da OTAN, a Rússia se aproximou da Síria, China e Índia criam novos laços na região. No xadrez geopolítico do Oriente Médio, dinheiro, religião e terrorismo se misturam. O desfecho é imprevisível. De fato, para debater o assunto, nós convidamos Faraj Hassan Ali, membro da Federação Palestina do Brasil, e a doutora em Ciências Sociais e especialista em Direito Internacional, Elisa Ribeiro Pinchemel. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Falar de Oriente Médio, sem antes tentar entender de onde vem o nome Oriente Médio, eu acho que seria uma coisa quase que disfuncional. De onde vem essa divisão? Por que Oriente? Sobre a questão do ponto de vista ocidental, né? Sim. Que eles imaginaram a parte oriental e na vista dos grandes arabistas, dos grandes orientalistas, era influenciar no nome e colocar como um grupo diferenciado daquele que convivia no Ocidente. Então, o Oriente Médio está no meio do Oriente mesmo, é o que existe de mais próximo também para os europeus, né? E criaram diversos países ao longo da história, né? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano perdeu a guerra, a Inglaterra e a França, através do acordo de Sykes-Picot, foi dividindo os países aos interesses dos países hegemônicos, que na época era França e Inglaterra. Essa divisão, ela teria sido feita de que maneira? Negociada ou foi uma divisão? Me dá uma régua e um lápis, eu vou traçar uma linha reta aqui. Teve uma negociação nisso, doutora? Houve uma negociação, final da Convenção de Versalhes, que foi feito um acordo, que foi o Acordo de Sèvres, que organizava o Império Otomano, que havia perdido a guerra justamente por estar ao lado da Alemanha. Só que esse acordo ele não prosperou, porque logo em seguida veio o Acordo de Lausanne, que acabou superando aquilo que havia sido negociado. É interessante pensar que essa região do Oriente Médio, ela teve vários desenhos geográficos ao longo do tempo, porque ela fez parte do Império Romano, depois do Império Bizantino, do Império Otomano, e então, quando houve a partilha afroasiática e do Oriente Médio pelos países europeus, houve um novo redesenho que aconteceu justamente pensando nessa progressão geográfica dos países europeus. Nós temos que a França e a Inglaterra são os principais países que atuam na região, principalmente pensando ali na região do Golfo Pérsico e principalmente no norte do Egito. Perfeito. Nós tivemos uma guerra, inclusive, que foi a guerra que levou à nacionalização do Canal de Suez pelo Abdul Nasser. Já vamos entrar nessa questão das guerras na região, que são muitas guerras, muitos conflitos, e a situação lá está muito longe de ser pacífica hoje. Países, por exemplo, como Líbano, Iraque, Jordânia, Israel, a Arábia Saudita, esses países foram criados por ocidentais. Foram criados exatamente por esse acordo de Sykes-Picot, e quando venceram a guerra em cima do Império Otomano, a Arábia Saudita, aquela região do Golfo, já prevendo a riqueza daquela região, os interesses, foram motivadas as divisões daquela região toda.
e evitando que os países fossem grandes, né? Aquela velha máxima, né? De dividir para conquistar. Então a Síria foi dividida e criado o Líbano, né? Onde parte dos cristãos árabes que viviam lá foram para o norte do Líbano. A Jordânia foi criada exatamente para compor a tribo Hashimita, que vinha da Arábia Saudita, para o Império Iraquiano, criaram uma monarquia no Iraque e uma monarquia na Jordânia, que são dois irmãos que cada um ficou com desses impérios aí. Cada um deles ficou com um império, o jordaniano e o Império Iraquiano. E a família saudita ficou com a Arábia Saudita e aí criou até o próprio nome no país. E os pequenos Emirados Árabes, todos foram criados a partir de pequenas tribos que acompanharam e apoiaram a Inglaterra na luta contra o Império Otomano, na ideia de que seriam países livres e independentes, o que não aconteceu. Os ingleses e franceses traíram a participação árabe na guerra contra o Império Otomano e dividiram esses países para poder controlar melhor. Aí é que surge o primeiro grande problema para a pacificação dessas tribos. Porque não havia fronteiras, né? O que havia ali? Havia tribos, interesses tribais, conhecidos de uns e de outros, e de repente a intervenção do soldado europeu vai alterar esse quadro de negociação e de convivência. Eu não vou dizer 100% pacífica, mas uma convivência que só eles podem ter. São tribos do deserto, tribos de pequenas regiões montanhosas, e agora nós temos uma situação realmente complicada. Essas tribos divididas, elas têm possibilidade de serem reunificadas hoje? Eu acredito que no momento atual geopolítico seria muito difícil você fazer uma reunificação. É claro que nós temos o princípio da autonomia dos povos, que é celebrado até pela Carta das Nações Unidas, mas eu acredito que, dado o desenho na região e dado outros conflitos que estão relacionados justamente com relação a fronteiras, eu acho que é muito difícil que se consiga lograr esse redesenho da localização. Nós temos uma guerra na Síria hoje, né? Uma guerra civil que começou em 2011, né? Salvo engano, e já com apoio de vários países da região. Nós temos também o grupo do Hezbollah, do Líbano, né? Uma milícia libanesa que ameaça também, na perspectiva de Israel, a segurança fronteiriça de Israel com o Líbano. Qual é a situação hoje da Síria? Nós poderíamos imaginar um armistício, uma pacificação ali? Caminhamos agora para um processo já de pacificação na Síria, né? Houve interesse, na verdade, uma luta externa no território sírio, né? Os interesses da Arábia Saudita, de Israel, Rússia e Estados Unidos. O conflito se armou dentro do território sírio, causando a morte de milhares de pessoas, refúgio de milhões de sírios nos países vizinhos e tudo aquilo que a gente percebeu e viu com a destruição de cidades inteiras, mortes, assassinatos, praticamente a destruição do país. Estamos num processo na Síria de reconstrução, de pacificação. Então, o governo sírio, num acordo tácito da região, está tentando ocupar áreas que foram controladas pelos grupos terroristas do Estado Islâmico. O Estado Islâmico agora está em número extremamente menor e, diga-se de passagem, a criação do Estado Islâmico ele se deu com apoio de países vizinhos com interesse em destruir a Síria, não só da Arábia Saudita, mas também Israel e os Estados Unidos financiaram esses grupos terroristas para a derrubada do governo de Bashar al-Assad. O Bashar vem de uma minoria alauíta. O que vem a ser uma minoria alauíta hoje? É uma divisão e subdivisão das religiões que ao longo do processo Oriente Médio teve muito, né? Então, a questão dos sunitas, xiitas, são divisões do Islã. Embora não sejam tão parecidas com o sunismo e o xiita, que são mais próximos, digamos assim,
O alauíta vem da ascendência islâmica, com uma outra visão do Islã. O que me parece que aconteceu muito no Oriente Médio foi isso com o apoio do Ocidente, quando saíram, a partir dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, é que colocar minorias no poder era de interesse do Ocidente, para que essa minoria controlasse com mão de ferro o povo e com o apoio dos ocidentais para controlar os interesses econômicos que eles tinham na região. Só para a gente contextualizar um pouquinho melhor, vamos falar um pouquinho da divisão entre sunitas e xiitas. Isso vem de longe, vem desde a morte do profeta Maomé. Fala um pouquinho para a gente disso. O profeta Maomé, ele teria 2 filhos, o Hassan e o Hussein, né? Houve um conflito de interesses na região sobre o controle do futuro do Islã, e um grupo de sunitas assassinaram a família do Hassan e Hussein, que seriam os netos, na verdade, não os filhos, os netos de Maomé, o profeta. Filhos de Ali. Filhos, exatamente. Que era o genro, Ali, né? Exatamente. Então, a partir de Ali, que é o precursor, digamos, do xiismo, o 5º dos grandes profetas que surgiram no Oriente Médio, ele criou, com a morte deles, criou um grupo que acabou tendo uma divisão muito grande no Islã. Quer dizer, esse grupo do Ali foi impedido de dirigir o islamismo, substituindo assim o profeta Maomé. Daí surgiram os ortodoxos, os conservadores, que são hoje os sunitas, os puros, né? Exatamente. Os sunitas, depois, quer dizer, dentro do sunismo, porque ele não é monolítico, os sunitas têm várias divisões e subdivisões. A mais grave é aquela que representa hoje, por exemplo, a Arábia Saudita, que é o grupo wahhabista. Esses wahhabistas, eles têm uma visão muito fundamentalista da religião e acabaram criando esses grupos terroristas que surgiram depois, tanto a Al-Qaeda como o Estado Islâmico, vêm de origem do movimento wahhabista, que torna a Arábia Saudita um dos países mais conservadores do planeta, onde mulher não dirige, tem muitas restrições, inclusive, para os homens, é um governo extremamente autoritário e que, na visão dos árabes, estou dando uma visão árabe, Sim. A relação de um país extremamente antidemocrático, conservador e extremamente religioso, no ponto de vista de não permitir absolutamente nada, tem a melhor relação política com os Estados Unidos no Oriente Médio, ao lado de Israel. Esse ponto é interessantíssimo. Nós vamos retomar isso logo depois da nossa pausa. Voltamos logo. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras, neste último programa da série sobre geopolítica e direito internacional. A gente fala sobre o Oriente Médio. Você comentava, Hassan, que a Arábia Saudita é um país conservador, né? Dominado por sua maioria sunita, e que isso traz um laço de amizade com os Estados Unidos. Não é curioso que os Estados Unidos, sendo um país conhecido no mundo inteiro como uma referência de liberalismo, liberdades e democracia, se associe a um país tão conservador e restritivo de direitos como a Arábia Saudita? Qual é a sua visão disso? Eu acho que, na verdade, esse princípio de liberdade, democracia dos Estados Unidos, ele é muito mais aplicado do ponto de vista interno, porque é conhecido, é notoriamente conhecido, nós temos documentos dos Estados Unidos que já foram publicados, que existe intervenção e apoio a grupos justamente pensando num poder e numa influência em determinado local que vai trazer benefícios para os Estados Unidos. Então, eu acredito que essa associação com governos que são totalitários, ela tem por objetivo justamente conseguir bens, commodities, que os Estados Unidos necessitam para o seu desenvolvimento. Então, com o subterfúgio da ideia da liberdade, é apoiado o governo
que pode trazer benefícios ao país norte-americano. Acontece que essa intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio, ela também influencia e muito na geopolítica local. Se nós pensarmos que foram os Estados Unidos que apoiaram inicialmente vários governos que foram depois derrubados na Primavera Árabe, se nós pensarmos que foi a partir... Mubarak no Egito. Exatamente. 30 anos de Mubarak. Na Tunísia. Tunísia. Se nós pensarmos também que muitos dos grupos terroristas surgiram a partir do apoio da CIA a grupos minoritários dentro dos países árabes. Como funciona essa interferência na região? Bom, nós temos que a interferência dos Estados Unidos, ela funciona com apoio a governos minoritários, que a partir do reforço militar dos Estados Unidos consegue se manter no poder. Acontece que muitas vezes, a partir de revoltas locais e de guerras civis, esse poder ele é tirado e assume um novo poder. E a partir desse momento, nós tivemos, como por exemplo no Iraque, o nascimento de grupos terroristas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Então, assim, a partir dessa intervenção, você acaba gerando uma distensão da realidade local. Pensando também na questão da geopolítica local, nós não temos só interferência de países fora da região. Nós temos uma área de influência que se divide entre a influência da Arábia Saudita e a influência do Irã em todos os conflitos da região. Sempre existe uma divisão entre o poder apoiado pela Arábia Saudita e o poder apoiado pelo Irã em todos os conflitos que nós temos na atualidade no Oriente Médio. A Arábia Saudita é um país conservador, como nós vimos aqui no mundo árabe, bastante conservador, restritivo, e tem a realeza ali sunita, tá certo? Exatamente. O Irã, que também apoia grupos no conflito da Síria, o Irã hoje é governado por xiitas. Qual será o caminho para a pacificação daquela região, se nós pudermos enxergar algum aqui agora, se nós temos os sunitas querendo se proteger de um domínio maior dos xiitas dentro do próprio islamismo? Você que é o representante da Palestina, como é que você identifica esse problema? Bom, eu tenho como palestino e como membro da comunidade local da Palestina aqui e uma pessoa que está ligada às questões do Oriente Médio muito ativamente, eu enxergo que grande parte desse conflito, que a princípio seria religioso, está baseado na criação do Estado de Israel, que criou uma confusão muito grande no Oriente Médio. Porque entrou, digamos assim, um corpo estranho dentro do Oriente Médio na criação de um Estado baseado nos interesses do Ocidente, que serve aos interesses do Ocidente como uma base militar fortíssima, e aí acabou influenciando e aflorando, digamos assim, questões religiosas que estavam dormentes. Você acha que essa questão do sunita versus xiita, ela foi fortalecida pela fundação do Estado de Israel? Com certeza. A partir do momento em que se criou o Estado de Israel e se criou conflitos regionais e aflorou-se essa questão religiosa que, por exemplo, o Iraque tendo uma minoria sunita controlada por xiita, uma parte grande do movimento xiita com a derrubada do governo do Shah, porque a relação xiita e Estados Unidos, ou sunita e Estados Unidos, ela se mantinha bem enquanto os governos eram pró-Estados Unidos. Era uma relação de poder. De poder. Você vê a questão do Irã. O Irã, até 79, era comandado pelo Shah. E, antes disso, é bom lembrar que o Irã ele teve um grande democrata chamado Mossadegh, e que ele nacionalizou o petróleo. A partir desse momento, foi criado um meio para a derrubada desse governo e instalar o Shah como representante pró-Estados Unidos. Pró-Estados Unidos. Então, um governo legítimo, democrático, que foi instalado no meio do coração do mundo islâmico, que era um governo extremamente ligado às causas populares e que nacionalizou o petróleo, né? E aí, a partir dessa nacionalização,
o movimento, os ingleses e os americanos se sentiram no direito de criar mecanismos para a derrubada desse governo, e quando houve a derrubada, assumiu o Shah pró-Irã, pró-Estados Unidos. O movimento do Shah criou uma situação econômica muito perversa no Irã, e que abriu caminho para a Revolução Islâmica do Irã, e que assumiu o poder e que tornou-se inimiga dos Estados Unidos e da Inglaterra, porque novamente nacionalizou o petróleo. Perfeito. O petróleo sempre esteve, nos últimos anos, no primeiro lugar da lista de interesses de países ocidentais e, sobretudo, os Estados Unidos, que tem uma grande demanda dessa commodity. Muito bem. Falando de xiitas, de sunitas, falando de Israel, vamos falar um pouquinho da questão de Israel e o que nós podemos imaginar em termos de futuro sobre a Palestina. O tão sonhado território palestino reconhecido pelo mundo todo. É possível isso? Está perto ou está mais distante com a presidência do Donald Trump nos Estados Unidos? Como o próprio Dr. Farage colocou, a situação Israel-Palestina é uma situação bastante conturbada e de influências diversas dentro da região. Eu acredito que no atual momento nós temos um impasse, uma dificuldade que foi geralmente criada pelo governo Trump. Os Estados Unidos, já há algumas décadas, existia a possibilidade de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Essa possibilidade ela se encontrava numa lei e os presidentes eles postergavam essa declaração e Donald Trump resolveu então reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, acabando com a neutralidade dos Estados Unidos na negociação do conflito na região e justamente trazendo um novo pavio de pólvora para que o conflito não fosse resolvido. Por quê? Porque a partir desse momento, outros países começaram a dizer que reconheceriam Jerusalém como a capital de Israel. Só uma coisinha importante em relação a Jerusalém, em relação a ser uma cidade religiosa e que, portanto, representa a fé não apenas para judeus, como para cristãos e também para muçulmanos. Então, esta cidade, originalmente, foi concebida como sendo uma cidade internacional, onde todos os povos de vários credos poderiam usufruir da estrutura religiosa ali instalada desde a época de Cristo e até antes dele. Exatamente. Jerusalém faz parte das 3 cidades que são importantes para a religião islâmica, com Medina, que se encontra na Arábia Saudita, assim como Meca, e Jerusalém, que deveria, de acordo com o desenho feito em 1948 pelas Nações Unidas, estar dentro do Estado da Palestina. Acontece que depois de 1948, com a guerra Israel-Palestina e com o desenvolvimento dos assentamentos de Israel e a incorporação, por exemplo, do Sinai, de Golã e de parte do Egito, você trouxe uma dificuldade na região justamente quanto à delimitação de fronteiras. Nós tivemos alguns conflitos e depois desses conflitos foram realizados acordos entre, por exemplo, Egito e Israel para a devolução das terras do Egito e da Cisjordânia também, mas nós temos que pensar Jerusalém exatamente como essa divisão interna geopolítica. Se nós olharmos para a própria cidade de Jerusalém, ela é dividida em bairros e esses bairros, eles têm uma maioria de algumas religiões. E dentro dessas maiorias de algumas religiões, nós temos marcos religiosos importantíssimos. Então, o reconhecimento de Jerusalém como parte de um estado ou de outro, ele gera implicações muito fortes para a decisão do conflito na região. Perfeito. Os Estados Unidos decidiram tirar a embaixada de Tel Aviv e instalar esse prédio oficial, a representação americana no Oriente Médio, sobretudo em Jerusalém, ali em Jerusalém, o que daria automaticamente direito a Israel de reconhecimento de ser o dono da capital religiosa sozinho. Vamos falar uma outra coisa aqui sobre os curdos. Essa é uma situação que não está ainda surgindo na mídia como poderia surgir,
mas é um outro barril de pólvora que está exatamente no sul do Iraque, pega parte da Turquia e parte da Síria e do Irã. Exatamente. Era o antigo Kurdistão. Mas havia o Kurdistão, era apenas uma região, não era um país, né? Não era, mas já era considerado, era o Kurdistão, que a região toda dos curdos era considerada como o país Kurdistão, conhecido como Kurdistão. E ele foi subdividido exatamente nesse acordo, ele simplesmente some do mapa e parte para a grande parte da terra do Kurdistão foi para a Turquia, onde tem a grande maioria de curdos, alauítas também, na Turquia, e para o Irã, para a Síria, e acabou criando esse conflito porque o povo curdo acabou sendo tratado como cidadão de segunda classe nesses países. Qual a origem da etnia? Eles são islâmicos, na grande maioria são muçulmanos, né? Eles não são árabes, né? Como os otomanos, os turcos não são árabes, como o Irã não é árabe, né? Porque Sim. tem que dividir. A questão é que há uma confusão exatamente porque o Alcorão ele é lido em árabe, né? Então tem países árabes e não, mas são muçulmanos, né? O caso do Irã não, é um país persa, de origem persa, a Pérsia antiga. A mesma coisa a Turquia, o Império Otomano, né? Os otomanos e o Kurdistão. Eles não são árabes de origem, mas são muçulmanos. É possível, você acha, a criação de um Estado curdo? Provavelmente é muito difícil, porque vai mexer com estruturas de vários países ao mesmo tempo. Então, há uma dificuldade. O que há possibilidade é dar uma liberdade, uma autonomia, para que esses povos possam comandarem seus interesses, seus povos da forma que eles acharem melhor. Perfeito. Infelizmente, nós não podemos abordar mais temas sutis e delicados do Oriente Médio. Agradeço aos dois pela participação e agradeço também a você que nos acompanhou. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.